Há 100 dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu aquela rampa ali no Palácio do Planalto para iniciar o seu terceiro mandato como presidente da República. De lá para cá, muita coisa já aconteceu. Houve anúncios de governo, trapalhadas de ministros, gafes do próprio presidente e o momento mais tenso da história da democracia brasileira, a invasão dos prédios dos 3 poderes da República. Eu sou Ricardo Corrêa, editor de O Tempo em Brasília, e conto para vocês, a partir de agora, como foram esses 100 dias de governo. Vem comigo! Dia 1º de janeiro de 2023, em meio a uma Brasília tomada por apoiadores, um novo governo assumiu. Após assinar o termo de posse no Congresso, Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto em uma cena histórica e discursou à nação, inaugurando o que prometia ser uma nova era. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra. Mas não demorou muito para que o presidente e seus ministros descobrissem que o cenário de hoje é muito diferente daquele vivenciado nos primeiros mandatos. Apenas uma semana após a posse, no dia 8 de janeiro, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, revoltados com o resultado da eleição e dispostos a tomar o poder, invadiram e depredaram os prédios dos 3 poderes. Primeiro, o Congresso Nacional, depois, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, em cenas que chocaram o Brasil. Lula estava longe de Brasília, em Araraquara, onde foi aconselhado a decretar uma operação militar de garantia de lei e de ordem. Optou, porém, por outro caminho. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. Sob o comando da União, as forças de segurança desocuparam os prédios e no dia seguinte prenderam milhares de manifestantes que, nas semanas próximas, seriam, em sua maioria, liberados com medidas restritivas. Enquanto isso, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, era afastado e o secretário de Segurança, o ex-ministro Anderson Torres, era preso. Mas o choque da sociedade com o 8 de janeiro, porém, também trouxe dividendos para o governo. Permitiu que Lula produzisse uma imagem icônica descendo a rampa do palácio ao lado de quase todos os governadores e aproximou o executivo do poder judiciário, para onde a comitiva foi prestar solidariedade. As outras demandas do poder bateram à porta de Lula. E disposto a mostrar rapidamente uma marca em uma sociedade dividida, foram vários os anúncios. Para a merenda escolar, aumento de até 39%. Para as bolsas de mestrado e doutorado da CAPES, de 25% a 40% de reajuste. Para os servidores públicos, 9% de aumento. Houve ainda o anúncio de que o salário mínimo, que já subiria para R$ 1.302, passaria a R$ 1.320. E os antigos programas petistas foram sendo reanunciados. Assim, viu-se a volta de um Bolsa Família revigorado e a retomada das inaugurações do Minha Casa Minha Vida. Queria que vocês levassem em conta que esse não é um programa de um governo. Nem tudo, porém, seria positivo aos olhos da opinião pública. Coube ao ministro da Fazenda e ao de Minas e Energia anunciarem a volta da cobrança de impostos sobre combustíveis para melhorar a arrecadação, mas com a consequência de aumento dos preços, sobretudo da gasolina. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Longe da lua de mel dos primeiros meses de um governo no poder, Lula enfrentou crises do novo relacionamento geradas por falas atrapalhadas, como em um discurso torto sobre miscigenação. Resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos
e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus. Isso, eu tive o prazer de... Uma declaração mal encaixada sobre obesidade. O mundo não é apenas aquele mundo que a gente vive, de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, aqui ninguém está com excesso de magreza, a não ser o nosso poeta. O restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença. E as críticas à ciência em uma espécie de negacionismo econômico. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar. Nenhuma delas, porém, causou mais estragos do que as declarações sobre Sérgio Moro. Um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse Moro. Depois de usar um palavrão para dizer o que pensava sobre o juiz na época em que estava preso, uma operação da Polícia Federal neutralizou no dia seguinte uma quadrilha que queria sequestrar e matar autoridades, incluindo o atual senador. Em meio à avaliação de aliados de que Lula escorregou na primeira fala, ele resolveu dobrar a aposta e colocou em dúvida o próprio trabalho da Polícia Federal. Eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Após a pior semana no governo, em meio às brigas com o Banco Central e envolto em uma disputa entre Câmara e Senado, Lula se recolheu. Longe das polêmicas e acometido por uma pneumonia, ele cancelou uma viagem à China e se fechou no Palácio da Alvorada. E por lá, o governo definiu uma nova regra fiscal que visa controlar os gastos públicos no país. Depois de diversos adiamentos e disputas internas, Fernando Haddad anunciou a nova âncora. A gestão pública precisa ter credibilidade, previsibilidade, seriedade, né? Ter horizonte para que as famílias, os investidores, os empresários, os trabalhadores se organizem as suas vidas a partir de regras claras, regras que sejam exigentes, mas que sejam críveis. As pessoas têm que confiar naquilo que está sendo anunciado, naquilo que vai ser perseguido. Passados 100 dias, Lula entra agora em um momento ainda mais desafiador do governo. Em um clima conturbado no Congresso e com oposição feroz com a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro, precisa aprovar a nova regra fiscal apresentada e fazer avançar a reforma tributária. Mas isso é assunto para os próximos 100 dias, que também contaremos para vocês. Acompanhe a cobertura de O Tempo em Brasília e fique sabendo tudo antes. Um grande abraço!